E aí, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre arquitetura e mobilidade. Estou esperando o Felipe Marino, professor de arquitetura, entrar aí para chamar ele para a gente poder começar esse grande bate-papo aí, né? Boa tarde, Luana. Felipe entrou agora. Felipe, me pede autorização aí para participar que eu adiciono você. Pronto. Vamos ver, o Felipe está entrando aí. Boa tarde. E aí, meu amigo, boa tarde, tudo bem? Pronto para o Começamos. nosso, pronto para o nosso bate-papo aí do que você tá vivendo, do que você viveu aí nesses últimos 4, 5 anos aí, né? Que eu vivi a vida inteira, a mobilidade tem tudo a ver com a Não, nossa vida. sim, mas que você se aprofundou mais, né? Que você Sim, sim, sim. é, viveu, né? Viveu assim intensamente, né? Acho que para a gente escrever uma tese é bem, é bastante trabalho, né, cara? Eu tô vendo isso. Eu já Tá acabei as vivendo isso minhas. agora, né? Tem gente Acabei, aqui que entrou também que está vivendo isso, tem gente que está vivendo a dissertação. É um é, momento muito desafiador, mas muito bonito também. Eu fui muito feliz esses últimos 5 anos, mas também muito trabalho. eu acabei minhas disciplinas todas, né? Foi no início do final do ano passado e agora estou tendo que escrever, cara. Tá frenético porque é a pior parte, né? É a parte que você é por si, né? E o seu orientador te encontra em alguns momentos e você começa a, a trabalhar realmente o tema, né? Tem que ler muito. Mas é E isso, o sem pessoal contar está com os entrando aí. domínios todos, enfim, tem muita coisa. Legal. O pessoal está entrando aí. Então a gente já pode começar, né? Nós já temos aí 13 pessoas online, então já começamos o nosso bate-papo. Bem, eu vou dar uma breve aqui, tá? Aí você se apresenta, a palavra passa a ser sua, tá, Felipe? E aí eu elaborei umas perguntinhas aqui para vocês que são curiosidade minha, mas se o pessoal estiver perguntando, eu vou largar minhas perguntas de mão, vou ler a do pessoal aqui, que é quem dá o tom da transmissão ao vivo, né, da live. Manda bala. Então, a gente vai falar hoje sobre mobilidade, é um tema muito curioso, né? A gente às vezes pensa que a gente entende da questão de mobilidade, mas na verdade a gente vive, né? É uma coisa intuitiva, né? Mas que a gente vive e não tem noção, né? De todo o aparato que vem por trás de você entender um projeto de mobilidade. Então eu convidei o meu amigo aí, Felipe, professor, né? Colega lá do trabalho, que se especializou nisso e vai bater um papo, vai esclarecer umas situações aí para a gente interessantes aí, né? Então, Felipe, a palavra é sua. Se apresenta aí, fala aí um pouquinho da tua caminhada, né? E vamos às perguntas, vamos ao nosso bate-papo. Bom, obrigado, Mota. Primeira coisa, eu queria agradecer o convite, eu queria agradecer também a iniciativa. Eu tenho acompanhado algumas lives, que agora é aqui ensino, né, mas que você estava fazendo no seu perfil, e salientar a importância aí da gente nesse tempo difícil, né, todo mundo isolado, todo mundo aí vivendo, né, uma realidade paralela, né, a gente poder compartilhar o que a gente conhece, né? Porque a gente compartilha através da tese, através das aulas, mas também essa esfera pública, né? Que é as mídias sociais, da gente poder também fazer esse trabalho de divulgar o que a gente conhece, o que a gente sabe, onde a gente está pisando, né? Os territórios que a gente explorou um pouco mais. Eu acho muito legal. Bom, para quem não me conhece, eu estou vendo aqui as pessoas entrando, a maioria são alunos, amigos, né? Mas tem alguns que eu não conheço. Quem não me conhece, eu sou o Felipe Marino, eu sou professor de arquitetura e urbanismo, arquiteto, portanto, especialista em mobilidade urbana, né? Especialista, mestre e doutor. Eu fiz toda a minha pós-graduação no campo da mobilidade. Sempre foi um tema que me apaixonou muito,
E, como a maioria de vocês sabe, eu venho de uma cidade do interior e a questão da mobilidade sempre foi uma questão central na realização de qualquer atividade que eu pudesse querer exercer ou que eu quisesse fazer. Eu tinha que sempre pensar muito nas formas de deslocamento, e isso sempre foi uma curiosidade muito grande. Eu sempre me debrucei sobre esse tema, e por conta disso eu acabei me voltando para esse tema. Só a título de curiosidade, durante a minha graduação, meu trabalho final de graduação foi uma nova rodoviária para Campinas, que eu pensei em um sistema de estruturação regional dos embarques e dos desembarques. Foi uma coisa que me deu muito prazer, muito trabalho também em fazer. E depois disso, eu fui trabalhar na área de infraestrutura. Trabalhei durante muitos anos como fui arquiteto, júnior, trainee, pleno, virei coordenador, gerente de contrato de grandes obras, de urbanizações, também de projetos industriais, e sempre fazendo a minha pós-graduação também dentro do tema da mobilidade. E eu me graduei em São Paulo e minha pós-graduação foi toda no Rio de Janeiro, na UFRJ. A especialização e o Falando mestrado em, no... falando em mobilidade, você está em São Paulo, né? Estou em São Paulo, as mobilidades todas que a gente... Então, logo começou a pandemia, eu vim ficar mais próximo da família. Imagino que é uma realidade que muitos de vocês estão vivendo. Eu fiz uma escolha, como eu tenho aqui na cidade dos meus pais, tenho acesso a esses veículos, né? Tem a internet disponível, assim. Escolhi nesse momento estar aqui perto e pude vir também. Tem essa questão, pude estar aqui. Muita gente não pôde, então também tem esse assunto. Mas então, você estava falando do seu mestrado no IPUR, né? Eu te cortei e falando que você está em São Paulo. Você fez tudo na UFRJ, né? Eu fiz a especialização e mestrado no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, da UFRJ, e o doutorado eu voltei para a nossa casa, para a Faculdade de Arquitetura, e eu me doutorei no programa de pós-graduação em urbanismo, que daí eu explorei também o tema da mobilidade urbana. Terminei o ano passado, sou um recém-doutor, então espero poder contribuir aí bastante com esse tema da mobilidade urbana, que é um tema tão problemático no Brasil e um tema que está chamando muita atenção nesse momento onde parece que a gente está numa grande mobilidade e mobilidade, mas não está, Aí né? não. Pois é, a gente está conversando aqui, eu no Rio, você em São Paulo. Eu considero isso como mobilidade de informação, vamos dizer Sem assim, né? dúvida. A quantidade de redes que a gente está acessando nesse momento, todas para que isso se efetive e as pessoas poderem entrar, nos ver, todas essas redes, elas são parte de uma rede de infraestrutura que serve também aos deslocamentos. Mas isso é uma questão essencial que eu tenho me debruçado, mesmo quando a gente pode não se deslocar, que é o caso de vários de nós durante a pandemia, as coisas se deslocam por nós. Então, a gente consegue se alimentar, a gente consegue trocar informação na internet, a gente consegue acessar as redes de telecomunicação, porque tem muito movimento envolvido. Então, mobilidade diz respeito a um aspecto da vida urbana essencial, essencial. Então, a gente não consegue se entender na sociedade contemporânea sem pensar a mobilidade como um elemento chave para a estruturação do sistema produtivo e do sistema social. Eu vou aproveitar, Felipe, essa tua fala e vou te fazer uma pergunta tripla, né? Assim, tecnicamente, eu sei que é uma pergunta trivial, né? Mas tecnicamente, à luz da arquitetura, né? À luz de arquitetos humanistas, né? Primeiro, eu queria que você respondesse nesse sentido, o que é a mobilidade urbana, né? Quem estuda a mobilidade urbana e o que a mobilidade urbana tem a ver com arquitetura? Pode ser, eu estou Então, fazendo logo tripla, né? o que Para é dar mobilidade urbana, quem estuda, quem estuda
E o que, que ela tem a ver com a arquitetura, né? Já que o tema do nosso bate-papo é arquitetura e mobilidade, né? O que, que tem a ver? Então, o que que é mobilidade urbana, né? A gente vai falar aqui de mobilidade urbana, mas o estudo da mobilidade, quando a gente pesquisa essencialmente o termo mobilidade, mobilidade é um termo muito, ele é polissêmico, ele diz respeito a muitas coisas. Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está essencialmente pensando os deslocamentos de pessoas e de bens, né? Então, tudo que translada pelo espaço, né, todas as interações no território, hoje a gente trabalha com o termo mobilidade. Teve uma mudança aí recente do termo, há uns 10 anos atrás, até uns 5 anos atrás, a recorrência maior era a gente falar de transporte urbano. Mas transporte já não abarca toda a complexidade do tema. Então, o termo mobilidade, ele diz respeito aí a todos os deslocamentos, a qualidade desses deslocamentos, a eficiência, ao consumo energético, ele diz respeito ao conforto, ele diz respeito ao próprio acesso ao deslocamento, que ele é bastante desigual, né, no território, como ele se apresenta, as próprias infraestruturas que permitem esse deslocamento. Então, o termo mobilidade urbana, ele abarca tudo isso, né? Ele é um termo que ele vai tentar entender os deslocamentos no espaço, para além daquela simples métrica tempo-espaço, certo? Olha, olha que interessante, curioso, né, Felipe? Como as pessoas têm curiosidade, né? Além do normal, né? O arquiteto, né? Vamos dizer. Tem a Vanessa Volguinha, nossa aluna lá, do Vanessa, Gran Rio, né? Primeiro período, primeiro, segundo período. E ela tá dizendo aqui, minhas dúvidas, quer dizer, ela nem fez a pergunta, você já está tirando dúvida do que é mobilidade. Deu uma risada, quer dizer, uma aluna de primeiro período de arquitetura, né? Fantástico. Esse tema, ele é muito... As pessoas têm muita curiosidade em relação a isso, né? Definir a mobilidade, né? Urbana, sim. né? Vamos dizer assim. É, Mas é, você na estava verdade, respondendo a primeira pergunta. uma coisa que acontece, que eu tenho percebido, meus alunos perguntam muito, e as pessoas até nos congressos que a gente vai, nos grupos de pesquisa, isso não só no Brasil, fora do Brasil também. Como é um termo que ele está ganhando muita atenção, né, um termo que está se popularizando, ele acaba, de certa maneira, sendo um pouco banalizado, e as pessoas, ele acaba sendo usado muito ostensivamente. É muito comum a gente ler mobilidade urbana o tempo todo. Então, muitas vezes, quando o conceito ele é muito explorado, ele perde também um pouco da acuidade dele, né? A margem. Então, hoje em dia, as pessoas falam de mobilidade como se fosse uma coisa banal, e não é, na verdade, é um campo de estudos amplo. E daí eu já vou responder a segunda questão: quem estuda? Na verdade, qualquer um pode estudar, porque as implicações da mobilidade urbana, elas estão para todos, né? Ela se impõe a você, se impõe para mim, se impõe a Vanessa, se impõe a todo mundo que está nos ouvindo, se impõe a todo mundo que não está nos ouvindo, a não ser que você seja um ermitão que sobreviva de luz, você está exposto às virtualidades da mobilidade urbana. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo que você não seja um estudioso, você entende os conceitos, eles são muito Intuitivos? palpáveis, né? É muito fácil entender como a mobilidade afeta a nossa vida. Então, o que a gente tem percebido, por exemplo? Que ele tem sido um campo de estudo que está ganhando muita atenção dentro da arquitetura e urbanismo, né? E aí eu já um pouco respondo a terceira, mas eu volto nela daqui a pouquinho. Ele é um campo central para a gente discutir cidades, né? O planejamento urbano. Tem as engenharias de transporte todas que estão trabalhando com o conceito de mobilidade, né? Para a gente entender como vai ser o deslocamento de coisas, de pessoas, né? No mundo daqui para frente, como a gente se organizou enquanto sociedade até agora, com base nesses deslocamentos. Basta pensar que a maioria das capitais brasileiras estão à beira do mar, são lindeiras, fazem referência aos portos, que a gente tinha contato com Portugal. Então, a nossa história ela
totalmente ligada à história da mobilidade, do desenvolvimento dos meios de transporte. E soma-se a isso geógrafos, sociólogos, filósofos, né? O próprio, como que chama? O- não é o Karnak, tá? Bom, enfim, aquele filósofo da Unicamp que toda hora fala, ele tem se debruçado também a mobilidade, porque para a gente entender as questões do cotidiano, né, a gente tem que entender mobilidade, é, os engenheiros, nitidamente, e, enfim, ele se espalha meio que por todos os campos do conhecimento. Obviamente, com mais profundidade, né, nos campos que estudam as relações sociais e nos campos que dão conta de dar respostas ao deslocamento mesmo de bens, de serviços e pessoas. Bom, daí a terceira pergunta, o que, que tem a ver com a arquitetura? Tem tudo, tem tudo. A gente não consegue hoje pensar a cidade sem pensar a mobilidade. Tanto que a gente, você que é professor, você pode até confirmar isso, uma crescente do interesse dos alunos em, em olhar essa questão, né? E toda vez que a gente pensa em projeto urbano, a gente não consegue dar uma resposta consistente sem pensar na mobilidade. Não consegue. E principalmente porque a gente tem percebido que ele é um assunto muito sensível no Brasil, que ainda precisa de muitas respostas, né? A gente tem muitos problemas de mobilidade. Não é à toa que em 2013 as maiores manifestações que tivemos no Brasil, elas tiveram como faísca, não só isso, mas como faísca, um aumento no valor da tarifa de transporte. Então, Sim. para você ver como o tema ele é sensível em várias esferas da sociedade. E o arquiteto, que ele está pensando as formas de morar, as formas de se organizar, as formas de produzir, as formas de viver a cidade, ele tem que pensar na mobilidade. Porque mesmo nesse momento que a gente está vivendo, a casa, a gente tem que pensar como a casa se relaciona com todo o resto. Então, para o arquiteto, é uma condição sine qua non pensar mobilidade. Eu É uma... fixei uma. Você consegue ler aí as perguntas, Felipe? Está conseguindo ler, não, né? Estou Eu, lendo, eu, mas eu estou aqui eu lendo vou, de eu um... vou, eu vou dar uma traduzida rápida. Né? A Aline, né, me orientando aí, que está trabalhando com a questão do pátio escolar. Aliás, Sim, interessante, eu estou dando essa eu matéria não de lembro. fundamento de trabalho final de graduação. Como é que a gente escolhe o tema de acordo com a nossa necessidade, né, com o nosso problema? Tem uma menina que vai analisar as diretrizes, ela da minha turma, né? Ela vai analisar as diretrizes e assim propor diretrizes em cima de diretrizes para fazer um melhoramento do tempo em que as pessoas da Baixada Fluminense para o centro do Rio demoram no transporte, porque isso é um impacto muito grande na vida das pessoas. E aí eu É o que... pego. Oi, Oi. desculpa. Aí eu pego o gancho na pergunta da Aline aqui, né? Que assim, realmente muito se tem debatido em relação a isso, mas e ela pergunta, né? Houve alguma melhora nesse campo, nesse sentido, especificamente, né? Eu sei que a gente tem papo para horas aí, né? Sobre a questão do poder público, da iniciativa privada, o que está sendo feito para melhorar essas questões, mas assim, especificamente nisso, né? Uma dúvida geral da população, né? Caramba, eu passo tanto tempo no ônibus. Eu sei que eu estou pulando algumas etapas aí da nossa pauta, Felipe, e o mais Não, mas interessante. é isso mesmo, porque a gente, para a mobilidade, né, para os sistemas de transporte, especialmente, a engenharia de transporte, o tempo que você perde no deslocamento, ele é considerado um tempo improdutivo, né, e o Sim, tempo improdutivo, ele tem um custo. E o Brasil tem um dos maiores tempos improdutivos do mundo. Dados de uma pesquisa de 2017 da FIRJAN, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Bom, minha casa é o Rio de Janeiro, né? Então os meus dados eles são majoritariamente do Rio, da região metropolitana do Rio de Janeiro, mas ele se estende para todo o Brasil, tá? A situação ela é muito parecida em quase todas as capitais. A média de gasto é 2 horas e meia de deslocamento casa-trabalho. Então você pensa, para uma jornada de 8 horas de trabalho, você perde mais 2 horas e meia para conseguir acessar esse trabalho. É, é muito alto esse tempo, e esse tempo, geralmente, ele é perdido com deslocamento lento, com deslocamento caro e com deslocamento desconfortável.
Então, a gente tem uma baixa eficiência no deslocamento das grandes regiões metropolitanas. Aí você me pergunta, está melhorando? Está, a passos muito lentos e com iniciativas muito desconexas entre si, que essa é uma das grandes críticas que a gente pode fazer aos projetos de mobilidade urbana. Por exemplo, a gente que estuda a mobilidade urbana, a gente olha o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro ele tem todos os sistemas de transporte possíveis, praticamente. Ele tem veículo leve sobre trilho, VLT, tem o bonde antigo, né, que foi ativado, tem metrô, tem trem urbano, tem 2 aeroportos, tem sistema aquaviário, tem um sistema de ônibus, agora tem o BRT. Então Que é você uma olha, ideia importada, né? É uma ideia trazida, né, de outra cultura, a questão do BRT, né? Tanto que a gente o tem muito BRT, problema, né, de na verdade, o atropelamento. BRT, para quem não sabe, o BRT foi criado no Brasil, em Curitiba. A concepção do sistema BRT, não chama BRT, aqui a gente concebeu ele como ligeirinho, ele é da transição da década de 70 para 80 em Curitiba. E daí, o Jaime Lerner, né, que estava no IPUC, né, o Instituto de Planejamento de Curitiba, fez muito sucesso com esse sistema. É um sistema, se você pensar, de otimização do transporte, você otimiza o veículo ônibus, né? Você tem já todo o sistema pronto, viário, e daí você otimiza a troca, a entrada e saída de passageiros em mini terminais. Isso fez um sucesso estrondoso fora do Brasil, ganhou uma alcunha em inglês, o Bus Rapid Transit, né? Trânsito rápido de ônibus, e a gente importou o termo, mas na verdade é uma criação nossa. É tipo o açaí, que a gente é do Brasil, foi para fora, como se tivesse voltado com outro nome. Mas os sistemas estão melhorando, mas voltando ao caso do Rio de Janeiro, eles estão melhorando muito lentamente, porque ao passo que a gente também teve muito investimento nos últimos anos e tem vários sistemas, eles não se conversam entre si, o sistema ainda é muito caro, o bilhete único ele não se efetivou na maior parte das cidades, as intermodalidades são todas muito confusas. Então, ao mesmo tempo que tem um investimento, tem algumas melhorias, você também tem um acumulado de problemas. E a gente ainda está longe de resolver esse problema de 2 horas e meia. Então, a gente teve uma diminuição da, da, da economia, né? Da atividade econômica Uma retração. uma retração nos últimos 5 anos. Isso se reflete diretamente no transporte. As pessoas que estão produtivas estão percebendo que teve uma melhora, assim, discreta, pequena, mas, na verdade, essa melhora ela é porque uma massa de trabalhadores deixou de usar o transporte. Porque, certamente, com o aumento da população, se a gente tivesse num movimento de pleno emprego, onde, por exemplo, todos os jovens estivessem acessando o trabalho, certamente a gente estaria com um quadro muito parecido do que estava acontecendo em 2013, por exemplo, quando você teve aquelas passeatas. Isso a Sim. gente não tem um sistema de qualidade que abarque todos os movimentos necessários. A grande verdade, né, Felipe, é que assim, é muito interessante para nós, cariocas, por exemplo, a gente vê a diferença do metrô de São Paulo, né? Eu digo de malha, né? Não sei se eu Uhum, estou usando o nome errado, mas malha viária, malha ferroviária, né? Vamos dizer uhum, assim. Por exemplo, uma vez eu assisti uma aula em que o meu professor da faculdade, naquela época, né? Estou falando de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, ele fez uma sobreposição com a transparência, naquela época ainda tinha disso, da rede do metrô do Rio, que assim não mudou muita coisa, né, com a rede de metrô de, não vou falar nem Nova York, vou falar de Paris ou de São Paulo, vamos dizer assim, né? Então é, é uma diferença assim absurda, né? Esse, por exemplo, o metrô, que é um tipo de transporte, um modal que a gente chama, né? uhum. Ele impacta diretamente nessa questão que você está falando do tempo, né? De deslocamento. E aí o pessoal já está emendando. Olha, eu fixei uma pergunta aqui legal, mas antes, Mendonça Matheus, antes de fazer a sua pergunta, eu vou fazer outras 3 perguntas para o Felipe, e a gente costurando as informações que o Felipe vai dando, a gente vai chegar nessa questão aí do que a gente está vivendo hoje, né, do Covid,
que é Ouvi, tá interessante também, falta, né? Matheus, segura aí. Pois é, né? Não, e tem tudo a ver com a questão da mobilidade, né? Isso é interessantíssimo a gente fazer a costura desses temas. Então, assim, os problemas que a gente vê da questão da mobilidade atualmente, que você vê, né? Em resumo, o mais sério é a questão do tempo, do deslocamento, né? Mas claro que permeia por outros problemas, né? Sim, é o tempo e o acesso, na verdade. O problema é que o transporte público, né, transporte coletivo, ele é muito caro no Brasil. E ele é caro especialmente em relação à renda média brasileira. Então, uma família de baixa renda, ela chega a gastar aí quase 40%, 45% dos seus rendimentos em deslocamento, que é muito acima da média mundial. E custos que aqui a gente tem uma grande discussão se eles deveriam ser subsidiados ou não. Além disso, tem a questão do conforto, certo? É muito nítido para todo mundo que quanto mais dinheiro você tem, mais conforto no deslocamento você tem. Ao ponto de você chegar, por exemplo, se você tem realmente muito dinheiro, você não tem nenhuma implicação de mobilidade, que você pode usar o helicóptero. Então, você pode morar, por exemplo, a 50 quilômetros do seu local de trabalho, que isso não é uma questão para você, porque você se desloca com muito conforto e muita velocidade. E você vê situações da metrópole, deslocamentos de 8, 10 quilômetros, que não são tão grandes, aí sendo cumpridos em 1 hora. Então, nós temos grandes desafios no Brasil em relação à mobilidade urbana. E esses desafios que a gente tem no Brasil, eles não são uma exclusividade do Brasil. Eles se impõem a todas as grandes aglomerações humanas em todas as cidades do mundo. Nós temos aí cidades que vão chegar rapidamente aos 20 milhões de habitantes, São Paulo. Existe uma previsão que o Rio de Janeiro chegue aí aos 16, 17 milhões, né, o aglomerado urbano. E na China a gente já está falando de cidades conurbações urbanas de 50 milhões. E eles estão tendo que dar respostas. Aí você falou do metrô. Como a gente olha o metrô hoje? O metrô ele é o sistema mais eficiente que a gente tem conhecimento para o deslocamento de grande capacidade. Então, o metrô ele é, para o nosso modelo de adensamento urbano, a melhor solução até hoje. Porém, ele tem um custo muito alto. De Então, construção, né? ao passo que ele tem uma grande qualidade e ele resolve de uma maneira muito eficiente o deslocamento, ele tem um custo de implantação e de operação alto, Muito alto. principalmente de implantação. Então, muitas vezes, quando a gente olha o sistema, né, o modal metrô, ele não é uma opção para todas as cidades, que é, por exemplo, o caso que Bogotá fez. Bogotá não tinha dinheiro para fazer a implantação de um metrô, por isso que o caso de sucesso daquela cidade é o BRT. Então, tem vários casos aí, a gente tem discussão aí para horas. É engraçado, né, Felipe? Eu estava pensando nisso agora que você falou. Eu tenho uma matrícula pública em Tanguá, né? Tanguá é o último município da região metropolitana do Rio. E você já teve lá, né? Lá a gente usa muito. A gente vai chegar nessa top. Mas eu não sei se você reparou, né? A gente tem uma ferrovia, uma linha de trem, né? Que está inativada. Então o Brasil ele tem essa cultura, né? Não valoriza a questão do trem, por exemplo, pelo menos para transporte de carga, né? O que seria uma coisa assim fantástica, né? Uma coisa rápida, eficiente, enfim. Tem uma história, quando a gente começa a estudar a história dos transportes no Brasil, a gente tem vontade de chorar, porque a gente já teve a maior rede de bondes do mundo. No Rio de Janeiro, era a cidade com mais quilômetros de trilho de bonde, que é um transporte com uma eficiência considerável para o adensamento urbano das cidades. A gente já teve grandes malhas ferroviárias, muitas delas hoje estão obsoletas, e muitas delas estão transferidas para a iniciativa privada por causa de algumas cargas. Então, você tem, por exemplo, todo o sistema de conexão portuária, né, dos grandes portos brasileiros, o Porto de Vitória, o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Paranaguá, né, o Sim. Porto de Santos, e permeando a cidade, permeando os estados, né, e você vê essas redes, muitas delas obsoletas. Tanto que não é uma tradição no Brasil andar de trem. Trem, ele tem Não. aqui uma alcunha no Brasil que trem é lento.
Trem é uma coisa antiga, é quase um patrimônio, assim, uma coisa. Trem é perigoso, né? Enfim, tem várias lendas aí. A China, por exemplo, ela está fazendo um investimento tremendo nos trens regionais. Então, você consegue, por exemplo, na China, vencer distâncias de 1.500 quilômetros, 1.300 quilômetros, que seria mais ou menos Rio de Janeiro em Salvador, em 3 horas e meia. Eu tive num trem desse, ele vai a 400 quilômetros por hora, com toda a segurança, confortável e nitidamente com uma questão muito mais sustentável do que fazer um voo, né? Um voo de 1 hora e meia, 2 horas A para. China é referência, ela vende trem lá. A sobra da produção dela vende aqui para o Rio, né? Tem... Hoje em dia eles estão para todos os campos, assim, na mobilidade eles dão muitas respostas, muitas respostas. Sim. Você vê a expansão recente do sistema metroviário da cidade de Shenzhen, da cidade de Pequim, é assustador. Eles fazem em torno de, por mês, 20, 30 quilômetros de malha metroviária. É assustador. E a gente não consegue fazer isso no Rio de Janeiro em 10 anos. Uma palavrinha que você falou que me chamou a atenção, né? Eu vou te fazer uma pergunta, gente. Pode fazer pergunta, a gente dá. Do Felipe eu estou fixando aqui, que aí a gente vai, no final a gente vai responder ela, né? Felipe vai responder, melhor dizendo. Você falou uma palavra que me chamou a atenção, né? Então eu te faço uma pergunta. Por que se fala que a mobilidade ela é sustentável? Por que que Né? ela é sustentável? Na Porque se verdade, fala porque se fala mobilidade, não é que ela é sustentável. A gente usa um termo assim, né? Mobilidade é sustentável, na né? verdade, ela pode ser. Algumas não são. Então, existe uma grande discussão no mundo, porque a partir do momento que a gente entendeu que nós estamos num momento de mudança climática e que os transportes eles são responsáveis aí por 60% das emissões de carbono, de 60% a 70%. Então, todo deslocamento de coisas, né, de bens, de pessoas, tudo isso onera muito o meio ambiente. Então, temos que pensar, é um desafio para a humanidade, pensar formas mais sustentáveis de se deslocar. E uma delas não, todas as que puderem ter uma mudança para energia elétrica, o consumo elétrico e não o consumo, a combustão, em teoria é bem-vindo. Então, por exemplo, por isso que existe uma grande discussão que os trens, no futuro, vão ter um lugar muito central no deslocamento, muito maior, talvez, do que os aviões. E os aviões estão sendo estudados agora para conseguir criar tecnologias híbridas, para ter uma parte do sistema elétrico por baterias, né, baterias de alta eficiência, até o momento que a humanidade vai poder preterir, abrir mão da combustão. Nós tivemos aí um desenvolvimento social na década de 70, 60, 70, 80 e 90, muito baseado na queima de combustíveis fósseis. Isso não foi diferente no sistema de transporte. Então, a gente vê, por exemplo, que a maior parte dos nossos deslocamentos, e quando eu falo nossos, meus, seu, de todo mundo que está aqui, eles estão baseados ainda na queima de combustíveis. E isso vai mudar. Isso tem que mudar, porque é aí que está a insustentabilidade da mobilidade. Por isso que o termo mobilidade sustentável, ela tem sido muito utilizada, especialmente na ONU, né? Ela é Perfeito. um dos critérios da Agenda 2030 da ONU, tornar a mobilidade sustentável, uma vez que ela responde por uma parte importante da nossa vida e hoje muito da nossa emissão de gás carbônico é por conta dos deslocamentos. Cara, vai passando o tempo da live, o Instagram, você sabe que ele é mal educado, né? Ele corta no meio. Aí vai passando meia hora, a gente já tem 34 minutos, eu começo a ficar desesperado. É muito papo. Mas hoje a gente vai ter uma novidade, né, Felipe? No final a gente tem uma novidade aí para a Nós vamos gente pensar uma coisa aí. estender o papo. Então, assim, já que a gente está falando de sustentabilidade, de mobilidade sustentável, né? Não sustentabilidade, mobilidade sustentável, eu tenho uma curiosidade. De que especificamente você falou na tua tese? Né? Claro, a gente sabe que a questão se falou, se abordou o tema guarda-chuva mobilidade, mas especificamente você falou o quê? Né? O que você Eu, estudou? eu estudei
Obviamente, eu queria muito estudar mobilidade, né, entender todos os conceitos. Obviamente, não dei conta, porque é muito amplo, mas eu trabalhei com as redes de infraestrutura cicloviária do Rio de Janeiro. Eu fiz uma Ciclovia? hã? Ciclovia, Ciclovia? Uau! ciclofaixa, no Rio de Janeiro, né? Como que aconteceu o desenvolvimento ao longo da história e como elas operam no sentido de incentivar o uso do modal. Mal sabia eu que eu estaria aí já um pouco respondendo a pergunta do Matheus, preconizando aí uma ideia que aparentemente vai ser muito constante daqui para frente, porque ele é tido um equipamento muito sustentável, a bicicleta, né, para os deslocamentos de pequena e média distância, mas além disso a gente entendeu o papel da infraestrutura nesse deslocamento, porque em teoria a bicicleta, a bicicleta, né, o deslocamento por bicicleta é um equipamento que não precisa pressupor uma infraestrutura própria. Você não consegue pegar um trem e se deslocar pelo sistema viário, você precisa de um sistema próprio. A bicicleta não. A bicicleta, você tem bicicleta para vários tipos de terreno e você consegue usar a infraestrutura disponível, as ruas, as calçadas, para se deslocar. Mas tem uma grande discussão de todos os países que fizeram investimento na rede de infraestrutura cicloviária de fazer essa mudança, esse shift em aumentar a participação desse modal na sociedade. E é um modal que só traz benefícios, né? Comparativamente com os outros. A Aline está falando aqui que na Baixada a ciclovia seria uma excelente opção. Eu convidei o Felipe, né, num determinado. Eu dou aula, como eu falei para vocês aqui em Tanguá, né? E lá, majoritariamente, a deslocamento das pessoas é por bicicleta. O Felipe ficou impressionado quando viu a garagem da escola lá que eu trabalho, né? O bicicletário, melhor dizendo. Na verdade, famílias se deslocam na bicicleta, né? Eles adaptam bicicletas. Eles sentam um na garupa, outro no selim, outro no corpo da bicicleta, isso é até um pouco perigoso, né? Mas eles se deslocam mesmo grandes distâncias. E aí, Felipe, isso é um exemplo contrário àquilo que a gente vai falar. Eu acho que o pessoal está ansioso para a gente falar da Covid, né? Tá. Isso causa uma aglomeração na bicicleta, de 4, 3 pessoas juntas. Mas, na verdade, a bicicleta ela é oposta à questão que está sendo discutida da questão das aglomerações. Né? Hoje, por exemplo, você vai em um ônibus, um trem, um metrô, vai haver aglomeração de pessoas, né? Porque culturalmente, sobretudo no Brasil, no Rio de Janeiro, mais especificamente, o distanciamento social não está sendo muito cumprido. Né? Então, assim, qual o impacto, né? Eu vou te fazer uma pergunta, eu não vou nem ler ela que eu anotei, não. Né? Mas já que a gente está nessa pandemia, né? O que você acha que está sendo previsto para o futuro, nesse sentido de mobilidade, né? Para colaborar com a questão da não aglomeração, vamos dizer assim, né? Na realidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Você pode falar de São Paulo, ou pode dar um exemplo que dá Na certo, realidade, enfim. falar do Rio de Janeiro é falar de Brasil, né? Porque o Rio de Janeiro, ele de alguma maneira, ele também congrega todas as condições de várias metrópoles brasileiras. É, Quando a gente fala de coronavírus, na verdade a gente tem que dissociar duas questões. Tem um futuro imediato e tem um futuro um pouco mais distante, né? Nesse futuro imediato, o que que a gente está olhando? O mundo tá tentando fazer com que as tecnologias se transformem em tecnologias low touch. O que que é a tecnologia low touch? É o menor contato possível, certo? E os sistemas de transporte público coletivo, eles pressupõem touch, toque. Então eu tenho que tocar, eu tenho que trocar o dinheiro, eu tenho que bater o bilhete, eu tenho que me segurar, né? Eu tenho que disputar o espaço e, obviamente, numa realidade brasileira, onde a gente tem escassez de infraestrutura em relação à massa de pessoas que se transportam, o excesso de contato ele é uma realidade muito frequente. Vamos ver, o Felipe está entrando aí. Boa tarde. E aí, meu amigo, boa tarde, tudo bem? Pronto para o Começando, nosso.
Pronto para o nosso bate-papo aí do que você tá vivendo, do que você viveu aí nesses últimos 4, 5 anos aí, né? Que eu vivi a vida inteira, a mobilidade tem tudo a ver com a Não, nossa vida. sim, mas que você se aprofundou mais, né? Que você Sim, sim, sim. é, viveu, né? Viveu assim intensamente, né? Acho que para a gente escrever uma tese é bem, é bastante trabalho, né, cara? Eu tô vendo isso. Eu já Tá acabei as vivendo isso minhas, agora, né? Tem gente acabei, aqui que entrou também que está vivendo isso, tem gente que está vivendo a dissertação. É um é, momento muito desafiador, mas muito bonito também. Eu fui muito feliz esses últimos 5 anos, mas também muito trabalho. eu acabei minhas disciplinas todas, né? Foi no início do final do ano passado e agora estou tendo que escrever, cara. Tá frenético porque é a pior parte, né? É a parte que você é por si, né? E o seu orientador te encontra em alguns momentos e você começa a, a trabalhar realmente o tema, né? Tem que ler muito. Mas é E isso, o sem pessoal contar está os entrando aí. estudos, enfim, tem muita coisa. Legal. O pessoal está entrando aí. Então a gente já pode começar, né? Nós já temos aí 13 pessoas online, então já começamos o nosso bate-papo. Bem, eu vou dar uma breve aqui, tá? Aí você se apresenta, a palavra passa a ser sua, tá, Felipe? E aí eu elaborei umas perguntinhas aqui para vocês que são curiosidade minha, mas se o pessoal estiver perguntando, eu vou largar minhas perguntas de mão, vou ler a do pessoal aqui, que é quem dá o tom da transmissão ao vivo, né, da live. Manda bala. Então, a gente vai falar hoje sobre mobilidade, é um tema muito curioso, né? A gente às vezes pensa que a gente entende da questão de mobilidade, mas na verdade a gente vive, né? É uma coisa intuitiva, né? Mas que a gente vive e não tem noção, né? De todo o aparato que vem por trás de você entender um projeto de mobilidade. Então eu convidei o meu amigo aí, Felipe, professor, né? Colega lá do trabalho, que se especializou nisso e vai bater um papo, vai esclarecer umas situações aí para a gente interessantes aí, né? Então, Felipe, a palavra é sua. Se apresenta aí, fala aí um pouquinho da tua caminhada, né? E vamos às perguntas, vamos ao nosso bate-papo. Bom, obrigado, Mota. Primeira coisa, eu queria agradecer o convite, eu queria agradecer também a iniciativa. Eu tenho acompanhado algumas lives, que agora é aqui ensino, né, mas que você estava fazendo no seu perfil, e salientar a importância aí da gente nesse tempo difícil, né, todo mundo isolado, todo mundo aí vivendo, né, uma realidade paralela, né, a gente poder compartilhar o que a gente conhece, né? Porque a gente compartilha através da tese, através das aulas, mas também essa esfera pública, né? Que é as mídias sociais, da gente poder também fazer esse trabalho de divulgar o que a gente conhece, o que a gente sabe, onde a gente está pisando, né? Os territórios que a gente explorou um pouco mais, eu acho muito legal. Bom, para quem não me conhece, eu estou vendo aqui as pessoas entrando, a maioria são alunos, amigos, né? Mas tem alguns que eu não conheço. Quem não me conhece, eu sou o Felipe Marino, eu sou professor de arquitetura e urbanismo, arquiteto, portanto, especialista em mobilidade urbana, né? Especialista, mestre e doutor. Eu fiz toda a minha pós-graduação no campo da mobilidade. Sempre foi um tema que me apaixonou muito, e como a maioria de vocês sabe, eu venho de uma cidade do interior e a questão da mobilidade sempre foi uma questão central na realização de qualquer atividade que eu pudesse querer exercer ou que eu quisesse fazer. Eu tinha que sempre pensar muito nas formas de deslocamento, e isso sempre foi uma curiosidade muito grande. Eu sempre me debrucei sobre esse tema, e por conta disso eu acabei me voltando para esse tema. Só a título de curiosidade, durante a minha graduação, meu trabalho final de graduação foi uma nova rodoviária para Campinas, que eu pensei em um sistema de estruturação regional dos embarques e dos desembarques. Foi uma coisa que me deu muito prazer, muito trabalho também em fazer. E depois disso, eu fui trabalhar na área de infraestrutura,
trabalhei durante muitos anos como fui arquiteto, júnior, trainee, pleno, virei coordenador, gerente de contrato de grandes obras, de urbanizações, também de projetos industriais, e sempre fazendo a minha pós-graduação também dentro do tema da mobilidade. E eu me graduei em São Paulo e minha pós-graduação foi toda no Rio de Janeiro, na UFRJ. A especialização e o Falando mestrado em, no... falando em mobilidade, você está em São Paulo, né? Estou em São Paulo, as mobilidades todas que a gente... Então, logo começou a pandemia, eu vim ficar mais próximo da família. Imagino que é uma realidade que muitos de vocês estão vivendo. Eu fiz uma escolha, como eu tenho aqui na cidade dos meus pais, tenho acesso a esses veículos, né? Tenho a internet disponível, assim. Escolhi nesse momento estar aqui perto e pude vir também. Tem essa questão, pude estar aqui. Muita gente não pôde. Então, também tem esse assunto. Mas então, você estava falando do seu mestrado no IPOR, né? Eu te cortei e falando que você está em São Paulo. Você fez tudo na UFRJ, né? Eu fiz a especialização e mestrado no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, da UFRJ, e o doutorado eu voltei para a nossa casa, para a Faculdade de Arquitetura, e eu me doutorei no programa de pós-graduação em urbanismo, que daí eu explorei também o tema da mobilidade urbana. Terminei o ano passado, sou recém-doutor, então espero poder contribuir aí bastante com esse tema da mobilidade urbana, que é um tema tão problemático no Brasil e um tema que está chamando muita atenção nesse momento onde parece que a gente está numa grande mobilidade e mobilidade, mas não está. Mas não, Né? não. Pois a gente está conversando aqui, eu no Rio, você em São Paulo. Eu considero isso como mobilidade de informação, vamos dizer assim, né? A quantidade de redes que a gente está acessando nesse momento, todas para que isso se efetive e as pessoas poderem entrar, nos ver, todas essas redes, elas são parte de uma rede de infraestrutura que serve também aos deslocamentos. Mas isso é uma questão essencial que eu tenho me debruçado, mesmo quando a gente pode não se deslocar, que é o caso de vários de nós durante a pandemia, as coisas se deslocam por nós. Então, a gente consegue se alimentar, a gente consegue trocar informação na internet, a gente consegue acessar as redes de telecomunicação, porque tem muito movimento envolvido. Então, mobilidade diz respeito a um aspecto da vida urbana essencial, essencial. Então, a gente não consegue se entender na sociedade contemporânea sem pensar a mobilidade como um elemento chave para a estruturação do sistema produtivo e do sistema social. Eu vou aproveitar, Felipe, essa tua fala e vou te fazer uma pergunta tripla, né? Assim, tecnicamente, eu sei que é uma pergunta trivial, né? Mas tecnicamente, à luz da arquitetura, né? À luz de arquitetos humanistas, né? Primeiro, eu queria que você respondesse nesse sentido, o que é a mobilidade urbana, né? Quem estuda a mobilidade urbana e o que a mobilidade urbana tem a ver com arquitetura. Pode ser, eu estou fazendo logo tripla, né? O que é mobilidade urbana, quem estuda e o que ela tem a ver com arquitetura, né? Já que o tema do nosso bate-papo é arquitetura e mobilidade, né? O que tem a ver? Então, o que é mobilidade urbana, né? A gente vai falar aqui de mobilidade urbana, mas o estudo da mobilidade, quando a gente pesquisa essencialmente o termo mobilidade é um termo muito... Ele é polissêmico, ele diz respeito a muitas coisas. Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está essencialmente pensando os deslocamentos de pessoas e de bens, né? Então, tudo que translada pelo espaço, né, todas as interações no território, elas hoje a gente trabalha com o termo mobilidade. Teve uma mudança aí recente do termo, há uns 10 anos atrás, até uns 5 anos atrás, a recorrência maior era a gente falar de transporte urbano. Mas transporte já não abarca toda a complexidade do tema.
Então, o termo mobilidade, ele diz respeito aí a todos os deslocamentos, a qualidade desses deslocamentos, a eficiência, ao consumo energético, ele diz respeito ao conforto, ele diz respeito ao próprio acesso ao deslocamento, que ele é bastante desigual, né, no território, como ele se apresenta, as próprias infraestruturas que permitem esse deslocamento. Então, o termo mobilidade urbana, ele abarca tudo isso, né? Ele é um termo que ele vai tentar entender os deslocamentos no espaço, para além daquela simples métrica tempo-espaço, certo? Olha que interessante, curioso, né, Felipe? Como as pessoas têm curiosidade, né? Além do normal, né? O arquiteto, né? Vamos dizer. Tem a Vanessa Volguinha, nossa aluna lá, do Vanessa, Gran Rio, né? Primeiro período, primeiro, segundo período. E ela tá dizendo aqui, minhas dúvidas, quer dizer, ela nem fez a pergunta, você já está tirando dúvida do que é mobilidade. Deu uma risada, quer dizer, uma aluna de primeiro período de arquitetura, né? Fantástico. Esse tema, ele é muito... As pessoas têm muita curiosidade em relação a isso, né? Definir a mobilidade, né? Urbana, sim. né? Vamos dizer assim. É, Mas você na estava verdade, respondendo a primeira pergunta. uma coisa que acontece, que eu tenho percebido, meus alunos perguntam muito, e as pessoas até nos congressos que a gente vai, nos grupos de pesquisa, isso não só no Brasil, fora do Brasil também. Como é um termo que ele está ganhando muita atenção, né, um termo que está se popularizando, ele acaba, de certa maneira, sendo um pouco banalizado, e as pessoas, ele acaba sendo usado muito ostensivamente. É muito comum a gente ler mobilidade urbana o tempo todo. Então, muitas vezes, quando o conceito ele é muito explorado, ele perde também um pouco da acuidade dele, né? A margem. Então, hoje em dia, as pessoas falam de mobilidade como se fosse uma coisa banal, e não é, na verdade, é um campo de estudos amplo. E daí eu já vou responder a segunda questão: quem estuda? Na verdade, qualquer um pode estudar, porque as implicações da mobilidade urbana, elas estão para todos, né? Ela se impõe a você, se impõe para mim, se impõe a Vanessa, se impõe a todo mundo que está nos ouvindo, se impõe a todo mundo que não está nos ouvindo, a não ser que você seja um ermitão que sobreviva de luz, você está exposto às virtualidades da mobilidade urbana. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo que você não seja um estudioso, você entende os conceitos, eles são muito Intuitivos? palpáveis, né? É muito fácil entender como a mobilidade afeta a nossa vida. Então, o que a gente tem percebido, por exemplo? Que ele tem sido um campo de estudo que tá ganhando muita atenção dentro da arquitetura e urbanismo, né? E aí eu já um pouco respondo a terceira, mas eu volto nela daqui a pouquinho. Ele é um campo central para a gente discutir cidades, né? O planejamento urbano. Tem as engenharias de transporte todas que estão trabalhando com o conceito de mobilidade, né? Para a gente entender como vai ser o deslocamento de coisas, de pessoas, né? No mundo daqui para frente, como a gente se organizou enquanto sociedade até agora, com base nesses deslocamentos. Basta pensar que a maioria das capitais brasileiras estão à beira do mar, são lindeiras, fazem referência aos portos, que a gente tinha contato com Portugal. Então, a nossa história ela é totalmente ligada à história da mobilidade, do desenvolvimento dos meios de transporte. E soma-se a isso geógrafos, sociólogos, filósofos, né? O próprio, como que chama? Não é o Karnak, tá? Bom, enfim, aquele filósofo da Unicamp que toda hora fala, ele tem se debruçado também a mobilidade, porque para a gente entender as questões do cotidiano, né, a gente tem que entender mobilidade, os engenheiros, nitidamente, e, enfim, ele se espalha meio que por todos os campos do conhecimento. Obviamente, com mais profundidade, né, nos campos que estudam as relações sociais e nos campos que dão conta de dar respostas ao deslocamento mesmo de bens, de serviços e pessoas. Bom,
Daí a terceira pergunta, o que, que tem a ver com a arquitetura? Tem tudo, tem tudo. A gente não consegue hoje pensar a cidade sem pensar a mobilidade. Tanto que a gente, você que é professor, você pode até confirmar isso, uma crescente do interesse dos alunos em, em olhar essa questão, né? E toda vez que a gente pensa em projeto urbano, a gente não consegue dar uma resposta consistente sem pensar na mobilidade. Não consegue. E principalmente porque a gente tem percebido que ele é um assunto muito sensível no Brasil, que ainda precisa de muitas respostas, né? A gente tem muitos problemas de mobilidade. Não é à toa que em 2013 as maiores manifestações que tivemos no Brasil, elas tiveram como faísca, não só isso, mas como faísca, um aumento no valor da tarifa de transporte. Então, Sim. para você ver como o tema ele é sensível em várias esferas da sociedade. E o arquiteto, que ele está pensando as formas de morar, as formas de se organizar, as formas de produzir, as formas de viver a cidade, ele tem que pensar na mobilidade. Porque mesmo nesse momento que a gente está vivendo a casa, a gente tem que pensar como a casa se relaciona com todo o resto. Então, para o arquiteto é uma condição sine qua non pensar mobilidade. Eu É uma... fixei uma. Você consegue ler aí as perguntas, Felipe? Está conseguindo ler, não, né? Estou Eu, lendo, eu, mas eu estou aqui eu lendo vou, eu alguns. vou, eu vou dar uma traduzida rápida. Tem a Aline, né, me orientando aí, que está trabalhando com a questão do pátio escolar. Sim, Aliás, é interessante, eu estou dando essa eu matéria não de li. fundamento de trabalho final de graduação. Como é que a gente escolhe o tema de acordo com a nossa necessidade, né, com o nosso problema? Tem uma menina que vai analisar as diretrizes, ela da minha turma, né? Ela vai analisar as diretrizes e assim propor diretrizes em cima de diretrizes para fazer um melhoramento do tempo em que as pessoas da Baixada Fluminense para o centro do Rio demoram no transporte, porque isso é um impacto muito grande na vida das pessoas. E aí eu É o que... pego. Oi, Oi. desculpa. Aí eu pego o gancho na pergunta da Aline aqui, né? Que assim, realmente muito se tem debatido em relação a isso, mas e ela pergunta, né? Houve alguma melhora nesse campo, nesse sentido, especificamente, né? Eu sei que a gente tem papo para horas aí, né? Sobre a questão do poder público, da iniciativa privada, o que está sendo feito para melhorar essas questões, mas assim, especificamente nisso, né? Uma dúvida geral da população, né? Caramba, eu passo tanto tempo no ônibus. Eu sei que eu estou pulando algumas etapas aí da nossa pauta, Felipe, e o mais Não, mas interessante. é isso mesmo, porque a gente, para a mobilidade, né, para os sistemas de transporte, especialmente a engenharia de transporte, o tempo que você perde no deslocamento, ele é considerado um tempo improdutivo, né, e o Sim, tempo improdutivo ele tem um custo. E o Brasil tem um dos maiores tempos improdutivos do mundo. Dados de uma pesquisa de 2017 da FIRJAN, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Bom, minha casa é o Rio de Janeiro, né? Então os meus dados eles são majoritariamente do Rio, da região metropolitana do Rio de Janeiro, mas ele se estende para todo o Brasil, tá? A situação ela é muito parecida em quase todas as capitais. A média de gasto é 2 horas e meia do deslocamento casa-trabalho. Então você pensa, para uma jornada de 8 horas de trabalho, você perde mais 2 horas e meia para conseguir acessar esse trabalho. É, é muito alto esse tempo, e esse tempo, geralmente, ele é perdido com deslocamento lento, com deslocamento caro e com deslocamento desconfortável. Então, a gente tem uma baixa eficiência no deslocamento das grandes regiões metropolitanas. Aí você me pergunta, está melhorando? Está, a passos muito lentos e com iniciativas muito desconexas entre si. Que essa é uma das grandes críticas que a gente pode fazer aos projetos de mobilidade urbana. Por exemplo, a gente que estuda a mobilidade urbana, a gente olha o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro ele tem todos os sistemas de transporte possíveis, praticamente. Ele tem veículo leve sobre trilho, VLT, tem o bonde antigo, né, que foi ativado, tem metrô, tem trem urbano, tem 2 aeroportos, tem sistema aquaviário, tem um sistema de ônibus, agora tem o BRT. Então que é você uma olha, ideia importada, né? É uma ideia trazida, né, de outra cultura, a questão do BRT, né? Tanto que a gente o tem muito BRT problema, né?
de Na verdade, o atropelamento. BRT, para quem não sabe, o BRT foi criado no Brasil, em Curitiba. A concepção do sistema BRT, não chama BRT, aqui a gente concebeu ele como ligeirinho, ele é da transição da década de 70 para 80 em Curitiba. E daí, o Jaime Lerner, né, que estava no IPUC, né, o Instituto de Planejamento de Curitiba, fez muito sucesso com esse sistema. É um sistema, se você pensar, de otimização do transporte, você otimiza o veículo ônibus, né? Você tem já todo o sistema pronto, viário, e daí você otimiza a troca, a entrada e saída de passageiros em mini terminais. Isso fez um sucesso estrondoso fora do Brasil, ganhou uma alcunha em inglês, o Bus Rapid Transit, né? Trânsito rápido de ônibus, e a gente importou o termo, mas na verdade é uma criação nossa. É tipo o açaí, que a gente é do Brasil, foi para fora, como se tivesse voltado com outro nome. Mas os sistemas estão melhorando, mas voltando ao caso do Rio de Janeiro, eles estão melhorando muito lentamente, porque ao passo que a gente também teve muito investimento nos últimos anos e tem vários sistemas, eles não se conversam entre si, o sistema ainda é muito caro, o bilhete único ele não se efetivou na maior parte das cidades, as intermodalidades são todas muito confusas. Então, ao mesmo tempo que tem um investimento, tem algumas melhorias, você também tem um acumulado de problemas. E a gente ainda está longe de resolver esse problema de 2 horas e meia. Então, a gente teve uma diminuição da, da, da economia, né? Da atividade econômica Uma nos últimos retração. uma retração nos últimos 5 anos, isso se reflete diretamente no transporte. As pessoas que estão produtivas estão percebendo que teve uma melhora, assim, discreta, pequena, mas, na verdade, essa melhora ela é porque uma massa de trabalhadores deixou de usar o transporte. Porque, certamente, com o aumento da população, se a gente tivesse num movimento de pleno emprego, onde, por exemplo, todos os jovens estivessem acessando o trabalho, certamente a gente estaria com um quadro muito parecido do que estava acontecendo em 2013, por exemplo, quando você teve aquelas passeatas. Isso a Sim. gente não tem um sistema de qualidade que abarque todos os movimentos necessários. A grande verdade, né, Felipe, é que assim, é muito interessante para nós, cariocas, por exemplo, a gente vê a diferença do metrô de São Paulo, né? Eu digo de malha, né? Não sei se eu Uhum, estou usando o nome errado, mas malha viária, malha ferroviária, né? Vamos dizer uhum, assim. Por exemplo, uma vez eu assisti uma aula em que o meu professor da faculdade, naquela época, né? Estou falando de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, ele fez uma sobreposição com a transparência, naquela época ainda tinha disso, da rede do metrô do Rio, que assim não mudou muita coisa, né? Com a rede de metrô de, não vou falar nem Nova York, vou falar de Paris ou de São Paulo, vamos dizer assim, né? Então é, é uma diferença assim absurda, né? Esse, por exemplo, o metrô, que é um tipo de transporte, um modal que a gente chama, né? uhum. Ele impacta diretamente nessa questão que você está falando do tempo, né? De deslocamento. E aí o pessoal já está emendando. Olha, eu fixei uma pergunta aqui legal, mas antes, Mendonça Matheus, antes de fazer a sua pergunta, eu vou fazer outras 3 perguntas para o Felipe, e a gente costurando as informações que o Felipe vai dando, a gente vai chegar nessa questão aí do que a gente está vivendo hoje, né, do Covid, que é Covid, tá interessante muito também, alto, né? Matheus. Segura aí. Pois é, né? Não, e tem tudo a ver com a questão da mobilidade, né? Isso é interessantíssimo a gente fazer a costura desses temas. Então, assim, os problemas que a gente vê da questão da mobilidade atualmente, que você vê, né? Em resumo, o mais sério é a questão do tempo, do deslocamento, né? Mas claro que permeia por outros problemas, né? Sim. É o tempo e o acesso, na verdade. O problema é que o transporte público, né, transporte coletivo, ele é muito caro no Brasil. E ele é caro especialmente em relação à renda média brasileira. Então, uma família de baixa renda, ela chega a gastar aí quase 40%, 45% dos seus rendimentos em deslocamento, que é muito acima da média mundial. E custos que aqui a gente tem um grande
uma grande discussão se eles deveriam ser subsidiados ou não. Além disso, tem a questão do conforto, certo? É muito nítido para todo mundo que quanto mais dinheiro você tem, mais conforto no deslocamento você tem. Ao ponto de você chegar, por exemplo, se você tem realmente muito dinheiro, você não tem nenhuma implicação de mobilidade, você pode usar o helicóptero. Então, você pode morar, por exemplo, a 50 quilômetros do seu local de trabalho, que isso não é uma questão para você, porque você se desloca com muito conforto e muita velocidade. E você vê situações da metrópole, deslocamentos de 8, 10 quilômetros, que não são tão grandes, aí sendo cumpridos em 1 hora. Então, nós temos grandes desafios no Brasil em relação à mobilidade urbana. E esses desafios que a gente tem no Brasil, eles não são uma exclusividade do Brasil. Eles se impõem a todas as grandes aglomerações humanas em todas as cidades do mundo. Nós temos aí cidades que vão chegar rapidamente aos 20 milhões de habitantes, São Paulo. Existe uma previsão que o Rio de Janeiro chegue aí aos 16, 17 milhões, né, o aglomerado urbano. E na China a gente já está falando de cidades conurbações urbanas de 50 milhões. E eles estão tendo que dar respostas. Aí você falou do metrô. Como a gente olha o metrô hoje? O metrô ele é o sistema mais eficiente que a gente tem conhecimento para o deslocamento de grande capacidade. Então, o metrô ele é, para o nosso modelo de adensamento urbano, a melhor solução até hoje. Porém, ele tem um custo muito alto. De construção, né? Ao passo que ele tem uma grande qualidade e ele resolve de uma maneira muito eficiente o deslocamento, ele tem um custo de implantação e de operação alto. Muito Principalmente alto. de implantação. Então, muitas vezes, quando a gente olha o sistema, né, o modal metrô, ele não é uma opção para todas as cidades. Que é, por exemplo, o caso que Bogotá fez. Bogotá não tinha dinheiro para fazer a implantação de um metrô, por isso que o caso de sucesso daquela cidade é o BRT. Então, tem vários casos aí, a gente tem discussão aí para horas. É engraçado, né, Felipe? Eu estava pensando nisso agora que você falou. Eu tenho uma matrícula pública em Tanguá, né? Tanguá é o último município da região metropolitana do Rio. E você já esteve lá, né? Lá a gente usa muito. A gente vai chegar nessa top. Mas eu não sei se você reparou, né? A gente tem uma ferrovia, uma linha de trem, né, que está inativada. Então o Brasil ele tem essa cultura, né? Não valoriza a questão do trem, por exemplo, pelo menos para transporte de carga, né? O que seria uma coisa assim fantástica, né? Uma coisa rápida, eficiente, enfim. Tem uma história, quando a gente começa a estudar a história dos transportes no Brasil, a gente tem vontade de chorar, porque a gente já teve a maior rede de bondes do mundo. No Rio de Janeiro, era a cidade com mais quilômetros de trilho de bonde, que é um transporte com uma eficiência considerável para o adensamento urbano das cidades. A gente já teve grandes malhas ferroviárias, muitas delas hoje estão obsoletas, e muitas delas estão transferidas para a iniciativa privada por causa de algumas cargas. Então, você tem, por exemplo, todo o sistema de conexão portuária, né, dos grandes portos brasileiros, o Porto de Vitória, o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Paranaguá, né, o Porto de Santos, e permeando a cidade, permeando os estados, né, e você vê essas redes, muitas delas obsoletas. Tanto que não é uma tradição no Brasil andar de trem. Trem, ele tem aqui uma alcunha no Brasil que trem é lento, trem é uma coisa antiga, é quase um patrimônio. Assim, uma trem, coisa trem é perigoso, né? Enfim, tem várias lendas aí. A China, por exemplo, ela está fazendo um investimento tremendo nos trens regionais. Então, você consegue, por exemplo, na China, vencer distâncias de 1.500 quilômetros, 1.300 quilômetros, que seria mais ou menos Rio de Janeiro em Salvador, em 3 horas e meia. Eu tive num trem desse, ele vai a 400 quilômetros por hora, com toda a segurança, confortável e nitidamente com uma questão muito mais sustentável do que fazer um voo, né? Um voo de 1 hora e meia, 2 horas. A China é referência, ela vende trem lá. A sobra da produção dela vende aqui para o Rio, né? Hoje em dia eles estão para todos os campos, assim, na mobilidade eles dão muitas respostas, muitas respostas. Você vê a expansão recente do sistema metroviário
da cidade de Shenzhen, da cidade de Pequim, é assustador. Eles fazem em torno de, por mês, 20, 30 quilômetros de malha metroviária. É assustador. E a gente não consegue fazer isso no Rio de Janeiro em 10 anos. Uma palavrinha que você falou que me chamou a atenção, né? Eu vou te fazer uma pergunta, gente. Pode fazer pergunta, a gente dá. Do Felipe eu estou fixando aqui, que aí a gente vai, no final a gente vai responder ela, né? Felipe vai responder, melhor dizendo. Você falou uma palavra que me chamou a atenção, né? Então eu te faço uma pergunta. Por que que se fala que a mobilidade ela é sustentável? Por que que Né? ela é sustentável? Na Porque se verdade, fala o termo, porque se fala mobilidade, não é que ela é sustentável. A gente usa um termo assim, né? Mobilidade é sustentável, na né? verdade, ela pode ser. Algumas não são. Então, existe uma grande discussão no mundo, porque a partir do momento que a gente entendeu que nós estamos num momento de mudança climática e que os transportes eles são responsáveis aí por 60% das emissões de carbono, de 60% a 70%. Então, todo deslocamento de coisas, né, de bens, de pessoas, tudo isso onera muito o meio ambiente. Então, temos que pensar, é um desafio para a humanidade, pensar formas mais sustentáveis de se deslocar. E uma delas não, todas as que puderem ter uma mudança para energia elétrica, o consumo elétrico e não o consumo, a combustão, em teoria é bem-vindo. Então, por exemplo, por isso que existe uma grande discussão que os trens, no futuro, vão ter um lugar muito central no deslocamento, muito maior, talvez, do que os aviões. E os aviões estão sendo estudados agora para conseguir criar tecnologias híbridas, para ter uma parte do sistema elétrico por baterias, né, baterias de alta eficiência, até o momento que a humanidade vai poder preterir, abrir mão da combustão. Nós tivemos aí um desenvolvimento social na década de 70, 60, 70, 80 e 90, muito baseado na queima de combustíveis fósseis. Isso não foi diferente no sistema de transporte. Então, a gente vê, por exemplo, que a maior parte dos nossos deslocamentos, e quando eu falo nossos, meus, seu, de todo mundo que está aqui, eles estão baseados ainda na queima de combustíveis. E isso vai mudar. Isso tem que mudar, porque é aí que está a insustentabilidade da mobilidade. Por isso que o termo mobilidade sustentável, ela tem sido muito utilizada, especialmente na ONU, né? Ela é Perfeito. um dos critérios da Agenda 2030 da ONU, tornar a mobilidade sustentável, uma vez que ela responde por uma parte importante da nossa vida e hoje muito da nossa emissão de gás carbônico é por conta dos deslocamentos. Cara, vai passando o tempo da live, o Instagram, você sabe que ele é mal educado, né? Ele corta no meio. Aí vai passando meia hora, a gente já tem 34 minutos, eu começo a ficar desesperado. É muito papo. Mas hoje a gente vai ter uma novidade, né, Felipe? No final a gente tem uma novidade aí para a Nós vamos gente pensar uma coisa aí. estender o papo. Então, assim, já que a gente está falando de sustentabilidade, de mobilidade sustentável, né? Não sustentabilidade, mobilidade sustentável, eu tenho uma curiosidade. De que especificamente você falou na tua tese? Né? Claro, a gente sabe que a questão se falou, se abordou o tema guarda-chuva mobilidade, mas especificamente você falou o quê? Né? O que você estudou? Eu estudei, obviamente eu queria muito estudar mobilidade, né, entender todos os conceitos, obviamente não dei conta, porque é muito amplo, mas eu trabalhei com as redes de infraestrutura cicloviária do Rio de Janeiro. Eu fiz uma Ciclovia? hã? Ciclovia, Ciclovia? Uau! ciclofaixa, no Rio de Janeiro, né? Como que aconteceu o desenvolvimento ao longo da história e como elas operam no sentido de incentivar o uso do modal. Mal sabia eu que eu estaria aí já um pouco respondendo a pergunta do Matheus, preconizando aí uma ideia que aparentemente vai ser muito constante daqui para frente, porque ele é tido um equipamento muito sustentável, a bicicleta, né, para os deslocamentos de pequena e média distância, mas além disso a gente entendeu o papel da infraestrutura nesse deslocamento, porque em teoria a bicicleta, a bicicleta, né, o deslocamento por bicicleta é um equipamento que não precisa pressupor uma infraestrutura própria.
Você não consegue pegar um trem e se deslocar pelo sistema viário, você precisa de um sistema próprio. A bicicleta não. A bicicleta, você tem bicicleta para vários tipos de terreno e você consegue usar a infraestrutura disponível, as ruas, as calçadas, para se deslocar. Mas tem uma grande discussão de todos os países que fizeram investimento na rede de infraestrutura cicloviária, de fazer essa mudança, esse shift em aumentar a participação desse modal na sociedade. E é um modal que só traz benefícios, né? Comparativamente com os outros. A Aline tá falando aqui que, né, na Baixada a ciclovia seria uma excelente opção. Eu convidei o Felipe, né, num determinado. Eu dou aula, como eu falei para vocês aqui em Tanguá, né? E lá, majoritariamente, a deslocamento das pessoas é por bicicleta. O Felipe ficou impressionado quando viu a garagem da escola lá que eu trabalho, né? O bicicletário, melhor dizendo. Na verdade, famílias se deslocam na bicicleta, né? Eles adaptam bicicletas. Eles sentam um na garupa, outro no selim, outro no corpo da bicicleta, isso é até um pouco perigoso, né? Mas eles se deslocam mesmo grandes distâncias. E aí, Felipe, isso é um exemplo contrário àquilo que a gente vai falar. Eu acho que o pessoal está ansioso para a gente falar da Covid, né? Isso causa uma aglomeração na bicicleta, de 4, 3 pessoas juntas. Mas, na verdade, a bicicleta ela é oposta à questão que está sendo discutida da questão das aglomerações, né? Hoje, por exemplo, você vai em um ônibus, um trem, um metrô, vai haver aglomerações de pessoas, né? Porque culturalmente, sobretudo no Brasil, no Rio de Janeiro, mais especificamente, o distanciamento social não está sendo muito cumprido, né? Então, assim, qual o impacto, né? Eu vou te fazer uma pergunta, eu não vou nem ler ela que eu anotei, não, né? Mas já que a gente está nessa pandemia, né? O que você acha que está sendo previsto para o futuro, nesse sentido de mobilidade, né? Para colaborar com a questão da não aglomeração, vamos dizer assim, né? Na realidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Você pode falar de São Paulo, ou pode dar um exemplo que dá Na certo, realidade, enfim. falar do Rio de Janeiro é falar de Brasil, né? Porque o Rio de Janeiro, ele de alguma maneira, ele também congrega todas as condições de várias metrópoles brasileiras. Quando a gente fala de coronavírus, na verdade a gente tem que dissociar duas questões. Tem um futuro imediato e tem um futuro um pouco mais distante, né? Nesse futuro imediato, o que a gente está olhando? O mundo tá tentando fazer com que as tecnologias se transformem em tecnologias low touch. O que é a tecnologia low touch? É o menor contato possível, certo? E os sistemas de transporte público coletivo, eles pressupõem touch, toque. Então eu tenho que tocar, eu tenho que trocar o dinheiro, eu tenho que bater o bilhete, eu tenho que me segurar, né? Eu tenho que disputar o espaço e, obviamente, numa realidade brasileira, onde a gente tem escassez de infraestrutura em relação à massa de pessoas que se transportam, o excesso de contato, ele é uma realidade muito frequente. Vários países do mundo estão olhando para a mobilidade por bicicletas como uma resposta imediata, uma resposta plausível, barata e que pode ser implantada do dia para a noite. Como? Disponibilizando uma parte da infraestrutura cicloviária, com cones, com pintura, para que as pessoas se desloquem por bicicleta. Qual que é a vantagem? A vantagem do deslocamento por bicicleta é que você não tem a interação social, certo? E, além disso, tem todas as outras questões que envolvem esse deslocamento. Existe uma previsão de que as pessoas que podem, né, porque nem todos podem se deslocar por bicicleta. Tem pessoas que têm algum nível de restrição de mobilidade, tem outras que fazem deslocamentos mais longos, que realmente ele fica inviabilizado para usar a bicicleta. Mas se você tem uma massa expressiva de pessoas que saem do transporte público, então você tem um grupo que vai estar se deslocando por bicicleta e se prevenindo do contato, e você tem um outro grupo que vai continuar usando transporte público, mas vai estar menos sujeito à aglomeração por causa desse primeiro grupo.
Então, incentivar a mobilidade por bicicleta em várias cidades, tem várias cidades que já colocaram isso como política, especialmente 3 delas que são referências, que já há muito tempo são referências de mobilidade, mas estão fazendo programas ostensivos, que é Nova York, Paris e Berlim. Então, você planeja que essas cidades vão ter aí uma porcentagem expressiva de pessoas. Agora, a minha leitura sobre a coisa é que essa mudança é uma mudança sem volta, porque eu sou um apaixonado por andar de bicicleta. Se eu pudesse, eu faria todos os meus deslocamentos por bicicleta. É muito prazeroso e tem muitos desdobramentos positivos na vida, né? O primeiro deles é o custo. Não tem custo se deslocar por bicicleta. E o Tem um segundo, que é... benefício, né? Hã? Tem um É um benefício. benefício. A pessoa muito inerte, muito ociosa, ela vai fazer exercício, né? Fazer exercício. Essa é a segunda questão. Então, são duas questões que estão ligadas à resposta de 2 grandes problemas, por exemplo, que a gente tem no Brasil. Um crescimento das taxas de obesidade, né, que você daria um tipo de resposta, e uma outra que é o alto custo do transporte. Você conseguiria mexer nesses 2 parâmetros por conta de uma resposta. Obviamente, isso não é uma resposta transversal para todo mundo, porque o Brasil tem cidades, por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem bairros que estão a 40 quilômetros do centro da cidade. Então, não é viável. Mas você pode viabilizar algum deslocamento. Por exemplo, o deslocamento da pessoa do centro do bairro até o centro da cidade e a partir daí de se deslocar com bicicleta. Enfim, nós vamos ver essa resposta. E, de qualquer maneira, independente do coronavírus, a resposta da mobilidade ativa, né, da densidade das cidades, né, que vai um pouco na contramão do que a gente tem percebido aí, né, as pessoas em pânico estarem muito próximas, mas essa densidade ela é uma boa resposta no sentido da infraestrutura. Então, possivelmente, a gente vai ver muita coisa acontecendo no campo da mobilidade sustentável, né, incentivo de modais ativos, como resposta às mudanças climáticas. Então, possivelmente, é muito interessante a gente acompanhar o que vai acontecer em Paris, em Londres, em Milão, né, que são cidades aí que têm um nível de densidade relativamente alto, que são comparáveis com Rio de Janeiro e São Paulo, e a gente vai poder olhar para essas respostas que essas cidades vão ter, né, os desdobramentos, e ver como que isso vai reverberar aqui também. E nós vamos ter também as nossas próprias políticas, como temos tido nos últimos anos também. A Adriana, quando você falou, né, na questão de pessoas impossibilitadas, a gente sabe, né? Na verdade, há estudos disso, né? Pessoas com baixa mobilidade têm bicicletas adaptadas, com certeza, né? E aí, Felipe, você está me chamando a atenção aí, né? E isso tem a ver com a nossa costura do final da live, né? É, é um nicho de mercado para arquiteto, né? Como Sim, adaptar as cidades, total. como adaptar os lugares, né, ao uso da bicicleta, que isso a gente sabe, né? Pode vir a Covid-20, pode vir a Covid-21, na verdade pode ser infinitas pandemias que podem vir, né? Se surge uma, pode surgir outra. E a gente está mudando o nosso jeito de viver, né? Isso é fato, né? Eu acho que Então, você não tem que dar os problemas como eles se apresentam, né? assim, os eventos públicos vão ter outro tipo. Hoje a gente vive, né? A gente vai numa loja hoje, a gente tem limitação de pessoas a entrar, restaurante. Então a vida está mudando, né? É o que o pessoal fala. É um novo normal. Então nesse novo normal vai ter esse nicho de trabalho para o arquiteto e urbanista, né? Como Sim, planejar a mobilidade no novo normal, né? sim, já é um campo de trabalho. Possivelmente, os arquitetos vão ter que dar mais respostas, né? Os arquitetos, eles estão aí sempre na berlinda para pensar o sistema de transporte, porque interfere diretamente na produção de cidades, e agora com novos modais que vão ganhar uma centralidade nas políticas aí. Então, por exemplo, planos diretores cicloviários que a gente vem discutindo há muito tempo, que eles são
implantados com muita dificuldade. Tá? Em breve a gente vai ver esses planos aí ganhar consultorias, projetos, o que se espera dentro do universo da mobilidade ativa é que surgirão muitos projetos aí em todas as Aproveit- cidades, em todas as escalas. Aproveitando a tua fala aí, só uma dúvida boba. O que é mobilidade ativa? Me chamou a atenção essa palavra aqui que você Mobilidade falou. ativa é a mobilidade que a energia do deslocamento ela é produzida pelo próprio viajante. Então, para eu me deslocar, eu preciso gastar energia, por exemplo, uma caminhada. Eu só consigo me deslocar se eu gasto a minha energia. Eu não preciso usar outras fontes de energia para fazer esse deslocamento. Eu vou posto, por exemplo, num veículo, que eu sento no veículo e a queima do combustível, ou de um trem elétrico, que é o consumo de energia elétrica. Então, o que está dentro do universo da mobilidade ativa? Bicicleta, não as bicicletas elétricas, mas ela é um híbrido, né? Os patinetes, patinete também que não são Manual. elétricos, e a própria caminhada, que durante muito tempo não foi centralizada nas discussões urbanas, mas que também é um campo que está ganhando muita atenção por conta da gente ter que priorizar também a caminhabilidade das cidades, né? Caminhabilidade. Perfeito. Vou fazer uma pergunta. Felipe, olha só, quando o papo é bom, ele passa rápido, né? Faltam 13 minutos para acabar a live, mas vamos lá. Tainara Linhares, também uma aluna de terceiro período lá da Unigran Rio. Gostaria de saber quais os impactos da gentrificação na mobilidade urbana. Olha, isso aí é uma pergunta desafiadora, hein? Os impactos da gentrificação na mobilidade urbana. É, a Primeiro, gentrificação, o que é é, gentrificação, né? Tem gente que está gentrificação na live aí que não. de uma maneira muito simples, simplificada, falar de gentrificação, que é um conceito complexo, é geralmente uma valorização do território, né, do solo urbano e uma troca de um determinado grupo social por outro. Né? Então, é o que acontece nos bairros que se valorizam. A gentrificação ela não é só um impacto na mobilidade, como ela também é produzida dentro da mobilidade. Se gentrificam modais, inclusive, que é o que aconteceu, por exemplo, no centro da cidade com o VLT. O VLT VLT, perfeito. é um sistema de transporte gentrificado em relação aos sistemas precursores que, por exemplo, passavam por lugares, você tinha ruas que tinham uma linha de ônibus e ela foi preterida para ter o VLT. Até aí, se essa mudança fosse uma mudança só qualitativa, ela é bem-vinda. Só que ela foi implementada com um adicional de tarifa. Então, para você andar de VLT e depois fazer a intermodalidade, você tem que pagar duas tarifas. E daí se implementa também a gentrificação. Quer dizer, Obviamente, o a mobilidade custo-benefício é também é alto, né? pensada... Hã? Quer dizer, o custo-benefício é muito alto, né? E a mobilidade ela também é pensada para gentrificar os espaços. Obviamente, Sem melhorar o dúvida. sistema de transporte, um agente gentrificador fantástico, né? Fantástico no sentido de que ele é muito efetivo, é uma estação nova de metrô. Você implementa uma estação de metrô em qualquer lugar, imediatamente o valor da terra duplica do dia para a noite. Né? Ah, Então, existe uma disputa grande das concessionárias com o poder público e com os donos da terra, aonde as redes vão ser implantadas, porque se você consegue trazer uma rede de metrô próxima para sua casa, o seu solo valoriza. Então, é como se você tivesse um determinado investimento e, de repente, ele rende. Isso também é discutido dentro da mobilidade urbana. cara, o pessoal está fazendo umas perguntas aí provocadoras aí, né? Tamires Donadi, né? Hoje arquiteta, foi nossa aluna aí, é muito legal, né? Podemos pensar nessa gentrificação em relação às bikes da instituição financeira aí, né? Não vou falar nome não, porque se não gravam Podemos, aí, já viu, né? Tem o uma sistema instituição de financeira gigante aí no Brasil que oferece bikes, né, para as pessoas aí no Rio de sim, Janeiro. de transporte de mobilidade por bicicleta compartilhada,
ela no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, né, a distribuição territorial dela é também um próprio agente da gentrificação. Você não vê, por exemplo, nos bairros de baixa renda, que precisariam mais dessa iniciativa, você não vê esse sistema implementado. Então, na verdade, ele é um sistema que, embora ele tenha desdobramentos muito positivos para a mobilidade dos lugares onde ele se implementa, você tem toda uma questão de propaganda em cima desse sistema, que é o que viabiliza com que ele aconteça, por exemplo, na Zona Sul, e que ele não aconteça na Baixada, na Zona Norte, por exemplo. Então, ele é um equipamento excelente para a gente discutir gentrificação. Excelente. E aí, gente, sem perguntas mais? A gente está esperando perguntas aí, mas vamos lá. Felipe, vamos falar numa coisa aqui complexa, em que a gente vai revelar a nossa surpresa aí de final da live, né? Quando eu falo assim de princípios e proposições, né, projetuais na arquitetura, no urbanismo, né, em arquitetura, em relação à arquitetura e mobilidade, né? A gente está falando de preparação do arquiteto para esse novo nicho de mercado aí, né? Me fala aí assim rápido o que você pensa em áreas aí que o arquiteto vai poder atuar nesse sentido aí, vai precisar se qualificar, vamos dizer assim. Bom, a gente está falando de cidade, coisa grande, né? Mas você pode falar no micro também, né? Na arquitetura, vamos dizer. Primeira questão que me ocorre é que a gente vai ter que dar uma resposta diferente. E quando a gente tem que dar uma resposta diferente da resposta consolidada, tem muito conhecimento envolvido. Então, por exemplo, possivelmente num curto prazo, aí, todos os planos diretores vão ser refeitos para incluir a mobilidade ativa. Vão surgir muitos planos diretores de mobilidade, muita consultoria desses planos diretores. Quem já está dentro da administração pública já está percebendo essa diferença, né? Que vai ter que se adequar a mudanças muito rápidas. Mesmo quem vai fazer pequenas obras, por exemplo, pensar como incorporar a mobilidade ativa dentro do seu sistema de recebimento de clientes. E as próprias redes de transporte que tradicionalmente contratam arquitetos, né? Contratam muitos arquitetos, por exemplo, a consolidação do sistema BRT, o próprio sistema do metrô, o VLT, que tem toda uma mudança do território urbano. Nós vamos ter aí agora uma nova adição de um modal que vai ter que ser repensado para se estruturar junto com esses outros modais, que é a rede cicloviária, que ainda é muito incipiente no Brasil. Mesmo em cidades, por exemplo, como São Paulo chegou a ter 430 quilômetros de ciclovia, o Rio de Janeiro 370, e perdeu quantidade de ciclovias. Isso é irrisório para o tamanho dessas cidades e pela quantidade de ciclistas, e especialmente também pelo potencial de ciclistas que pode ter e vai ter agora, com pessoas pensando em se proteger do coronavírus. Que legal. Estou até cansado. Eu estou aqui com a minha cabeça. Fico cansado de saber que eu tenho que estudar tanto, eu vou ter que estudar tanto, né? Se eu quiser mergulhar nessa área, né? Pois aí é assim, Felipe, me veio à cabeça aqui, por exemplo, hoje eu tenho 2 bikes, né, aqui em casa. Claro que lá na garagem do meu prédio aqui embaixo tem espaço para botar minha bike, né? Mas a gente vê, por exemplo, prédios na Zona Sul que não tem garagem, né? O embasamento do prédio ele foi todo cedido a estabelecimentos comerciais, a lojas. Então o cara só tem um espacinho pequeno na sala dele para guardar a bike dele, não tem outro lugar, né? E aí me veio na cabeça, puxa, o arquiteto vai ter que repensar a casa dele, né? Para poder colocar uma bike, né? E sim, a tem gente... a opção, inclusive, dos próprios prédios que vão transformar algumas áreas comuns, mesmo as áreas, por exemplo, de serviço,
numa área também onde você vai ter a possibilidade de guardar a bicicleta. Isso já é uma realidade em vários empreendimentos, que você valoriza o empreendimento quando você coloca um sistema, um bicicletário ou um paraciclo ali para você conseguir guardar sua bicicleta. Isso que era uma realidade, na verdade, que há pouco tempo atrás você falava como um luxo, né, um a mais no projeto, certamente vai se transformar num serviço essencial daqui para frente. Então, é muito provável que a gente veja na frente dos prédios, das lojas, dos estacionamentos, você ter A gente tem que agregar esse valor ao projeto, né? Seja de um isso. prédio novo ou vai ter um nicho de mercado assim, de um prédio antigo ter que se adaptar, né? Aí, é claro, um condomínio vai contratar um arquiteto. E o cara que não ainda entendeu sobre as necessidades do uso de uma bike, né? Então, falta 4 minutos para o fim da live. Vamos lançar aqui um presente, um desafio para o pessoal. Pode ser, Felipe? Coisas Então é o que a gente seguinte, eu e Felipe pensamos em oferecer a quem está assistindo a live um mini curso de 3 horas de duração, né? Que vai acontecer na segunda quarta-feira de julho, ok? No mês que vem, sobre arquitetura e mobilidade, né? Princípios e proposições iniciais para projetos, ok? Então, eu vou até... Felipe, você me permite lançar uma promoção aqui desse curso? A gente, vamos claro, embora. fez um estudo, né, de mercado, quanto custaria um curso desse e tal. Então, esse curso, claro, em comum acordo com o mercado, né, a gente fez assim, quanto vai custar o curso? Aí envolve o curso, a questão do aluguel da plataforma, claro, vai ser totalmente online, né? A plataforma, a divulgação, né? O material, né? O tempo do professor preparar e o tempo do professor ter ali da aula. Então, a gente chegou num número de R$ 172, ok? Mas para os 15 primeiros que mandarem um WhatsApp para um número que eu vou botar aqui, que é o 21 999 69 0609. 21 999 690609. Os 15 primeiros vão ter 70% de desconto nesse curso. Então vão pagar R$ 51 e alguma coisinha. Não tenho a conta aqui para fazer esse mini curso. Eu moderando e o Felipe como palestrante de 3 horas na segunda quarta-feira. Mas eu vou além, né? Os 2 primeiros que mandarem mensagem, esse curso vai ser praticamente de graça. Pode ser, Felipe? Pode ser. Vai ter quase 100% de desconto. Vai pagar o valor de R$ 5 e pouquinho. Os 2 primeiros que mandarem o WhatsApp para esse número. Ok? Fechado? Felipe, meu amigo, o que é bom dura pouco, né? Ou passa rápido, dura pouco. Verdade, Adriana. A Adriana botou. Não, é 21 999 69 0609. 21 999 69 0609. Ok? Então, meu amigo, você tem aí... muito obrigado, eu vou te agradecer, cara, foi muito produtivo. Eu aprendi muito. Na verdade, eu aprendo com você. Sou um privilegiado, aprendo com você o dia todo. Então, muito obrigado. Você tem aí 36 segundos aí para fazer suas considerações finais. Só agradecer. Vocês serão todos bem-vindos no curso, quem tiver interesse. Eu agradeço aí a voz do Té. Agradeço a iniciativa, viu, Mota? Tem sido fantástico acompanhar tudo que você tem feito aí para os nossos alunos, para a comunidade, assim, todo mundo que tem podido acompanhar. Agradeço a atenção de vocês, é um tema que eu adoro. Quem tiver questões, dúvidas também pode mandar ali no privado. Estou aqui para responder, é uma paixão minha esse tema. E agradecer, enfim, a presença de vocês nesse